Amém. Obrigada pela oportunidade. É uma bênção, né, poder estar aqui para poder compartilhar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Essa é a segunda vez que eu sou convidada, né? Da primeira vez eu estava grávida e agora eu tô com a minha bebezinha nos braços, né? Graças a Deus. Como minha tia falou, né? Meu nome é Michele, eu sou sobrinha do Sidney de sangue e eu estou muito feliz de poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E para a gente começar, é, Deus me deu um tema que eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que eu vou falar sobre isso, né? Mas o Senhor é fiel. E o tema para essa palavra hoje é: a graça que me liberta não é a mesma que libera para pecar. Esse foi o tema, né, que foi colocado algumas semanas atrás, e eu creio em nome de Jesus que vai falar aos nossos corações de alguma forma, né? E o primeiro versículo que eu gostaria de ler aqui para nós está lá em Efésios 2, versículo 8, que vai dizer assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E primeiramente, o que é a graça? A gente sabe, né, que a graça é o favor imerecido de Deus, que Deus dá, né, para nós, o direito da salvação a todas as pessoas, independente da sua falha, através do sacrifício de Cristo. E essa graça, ela foi nos dada de graça. Olha que privilégio. Mas ela não foi de graça. Ela precisou de um sacrifício, ela precisou de algo para que pudesse ser colocada em prática. E como eu disse aqui, foi através do sacrifício vivo de Jesus lá naquela cruz, né, que a gente pudesse usufruir. E aqui, como fala nesse versículo, né, isso não vem de nós, é um dom que Deus nos deu, né? E aqui nesse tema, a graça liberta do pecado, mas ela não dá permissão para viver nele. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, na parte B, vai dizer assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. E graças a Deus por isso, né? Porque se não fosse a graça, a gente nem aqui estaria, né? Mas existem pessoas que vão pegar esse versículo e vão meio que distorcer ele, e vão ter a impressão de que viver no erro não tem problema. Ah, a graça me cobre. Deus sempre vai me perdoar, independente do que eu fizer. Então, quanto mais eu fizer, quanto mais eu errar, andar no pecado, mais a graça vai ser derramada sobre a minha vida. Mas isso não é uma verdade, isso é uma grande mentira, né, de Satanás, que tenta muitas vezes distorcer a mensagem para que as pessoas fiquem escravizadas pelo pecado e não consigam desfrutar, né, realmente o que há de bom dentro dessa graça que o Senhor nos deu. Romanos, no capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo vai deixar claro que quem morreu para o pecado não pode mais viver nele. Ou vivemos pelo Espírito, ou a gente vive pela carne. Não existe meio termo. E nesse versículo, Paulo estava trazendo ao entendimento dos cristãos de Roma que a graça não é um ticket ilimitado para fazer tudo de errado, né? E depois usar a graça como um meio de escape, como eu li nesse versículo aqui acima, né? E viver na graça vai exigir que a gente renuncie o velho homem, vai exigir que a gente renuncie ao pecado. Não tem como viver graça em pecado, graça e o pecado junto, não tem como. E para que a gente viva a plenitude da presença de Deus em nossas vidas, é necessário essa renúncia. Caso contrário, a gente vai viver longe de Deus, porque o pecado é quem faz separação entre Deus e o homem. E o salário do pecado vai falar, né, que é a morte, né? E aí eu estava pensando, quando Adão e Eva pecaram, por que Deus não deu uma segunda chance para que eles recomeçassem? E em Gênesis 2 a gente vai ver o seguinte: primeiro Deus havia dado uma ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ainda falou, né, Deus falou para Adão sobre a consequência que isso geraria se desobedecesse. E segundo, quando Eva come e oferece a Adão, eles não se arrependem. A gente não vê um arrependimento primeiramente, mas eles se escondem de Deus, e quando Deus vai perguntar, né, o porquê que eles estavam se escondendo, eles vão se justificar, né, e
trazer o culpado, né? Do porquê que eles fizeram aquilo. E a serpente, ela foi muito astuta e ela conseguiu enganar o homem, né? Conseguiu enganar Adão e Eva de uma forma assim que, meu Deus, talvez se nós estivéssemos lá, talvez faríamos a mesma coisa, né? E hoje Satanás, ele continua a usar muitas estratégias para tirar essa liberdade em Cristo da vida do homem. Se a gente for reparar, tudo que o diabo oferece para a gente são coisas momentâneas, meios de adquirir coisas de forma fácil, coisas que parecem ser boas e gratuitas, mas com o passar do tempo, ele toma tudo de nós e ainda joga na nossa cara, né? Aquilo que ele fez e faz a gente se sentir envergonhado, né? E ele coloca a gente num abismo tão profundo, porque o pecado, ele vai fazer o homem ficar escravo, né? O próprio Jesus, lá em João 8:38, ele vai dizer: eu afirmo a vocês que isso é verdade, e quem peca é escravo do pecado. Misericórdia. E o escravo, ele só vai fazer o que é mandado para ele, não faz o que ele quer, né? Ele fica preso naquilo até o momento em que ele se arrepende e decide viver da graça e não no pecado, porque, como eu disse aqui, não tem como viver na graça e no pecado, ambos, né? Não existe isso, não tem como. Tem que haver renúncia, né? Uma vida entregue aos prazeres momentâneos desse mundo só traz destruição. Não tem pecado que a gente vai olhar e vai ter um benefício, né? Se a pessoa ali, ela adultera, ela vai destruir uma família, né? Se a pessoa rouba, ela vai para a cadeia. É tudo ruim. O diabo, ele só oferece coisa ruim para a gente. Mas, às vezes, parecem ser coisas tão aprazíveis, parecem ser coisas tão boas que às vezes caímos, né? Às vezes as pessoas caem, né? E quando vai ver, já destruiu tudo, destruiu amizades, destruiu os relacionamentos, destruiu o convívio com o Senhor, né? E é muito triste. E por aí vai, né? Tantas outras consequências aí que vêm do pecado e que o diabo, ele não perde tempo, né? Para nos colocar neste lugar. E no final, ele faz a gente se sentir envergonhados, né? Por aquilo que a gente fez, porque o inimigo, quando a gente vai ler na palavra, a gente vai ver que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem outro objetivo, né? O objetivo dele realmente é matar, roubar e destruir, não tem outra função do inimigo, né? E eu peguei dois exemplos aqui na palavra de Deus, eu vou tentar explicar, né? Que vai falar exatamente de como essas pessoas foram colocadas diante do pecado, elas pecaram e se arrependeram. E vamos lá, né, gente? O primeiro exemplo aqui vai ser de Sansão. Essa história está lá em Juízes, do capítulo 13 ao 16, que vai falar sobre Sansão. Ele tinha tudo para cumprir o propósito da maneira mais digna possível. Quando você vê lá, ele foi escolhido para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E o povo de Israel já estava ali naquela escravidão já há 40 anos. E Deus levanta Sansão desde o ventre da mãe dele para ele cumprir esse chamado, né? Deus chamou ele para o nazereado, desde o ventre, e ele não podia comer nada da uva, não podia tocar em morto, não podia cortar os seus cabelos, e além do mais, o mais lindo, né? Ele foi dotado de uma força sobrenatural. E ele deixou se corromper, né? Pelo poder, ele deixou se corromper por aquilo que ele tinha, mas que não era dele, né? Foi Deus quem deu para ele. Ele não conseguiu administrar o presente que Deus colocou nas mãos dele. E ele brincou com o que não devia, ele brincou com o pecado, ele deixou com que o eu dele falasse mais alto, e ele envolveu com o que não devia. E no final dessa história foi muito triste, porque apesar da desobediência e a falta de temor a Deus que ele teve, né, ali também, né, ele ainda assim pôde experimentar o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza, quando ele é colocado ali, né, para ser como chacota, né, diante daquele tanto de pessoas. Eu esqueci o nome do lugar onde ele foi. Ele foi colocado como chacota
E naquele momento ali, né, que ele estava todo desvalido, ele estava cego, sem esperança, né, sem esperança, ele lembra de Deus. Ele vai lá, traz, talvez ele lembra, né, daquilo que o Senhor já havia feito por ele, daquilo que o Senhor é, planejou para a vida dele, e ele ora, e ele vai buscar ao Senhor para ele poder ter uma nova chance, né? Mesmo ali naquele lugar ali onde tudo falava não, né? Tudo estava contra mesmo, e ele reconhece o seu pecado diante de Deus, e em sua morte, a palavra vai dizer que ele matou mais na sua morte que em toda a sua vida, mas ele não teve o prazer de desfrutar a vida, a graça, na graça, né? Pois ele se arrependeu muito tarde, né? Igual eu falei aqui, ele teve a oportunidade de viver uma vida muito boa, né? Mas por causa do pecado, por causa da sua falta de sabedoria, infelizmente, ele não conseguiu, né, viver essa graça na totalidade, precisando morrer para cumprir o propósito, né, que Deus tinha para ele. Outro exemplo também que eu coloquei aqui, está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, e no capítulo 12 também, que vai falar sobre Davi, um outro lado que vai contar um fato triste também, envolvendo uma pessoa que tinha um chamado, uma pessoa que tinha uma essência diferente, né? Ele tinha a presença de Deus, mas que também se colocou numa posição de abusar do poder que possuía. Sansão, ele abusou do poder que ele tinha, né? Que não era dele, e Davi também abusou dessa posição que ele tinha e acabou cometendo um adultério e um homicídio e engravida Betseba, né? Um pecado muito grave. E ainda ele tentou esconder o ato dele. Meu Deus do céu. Quando você vê, você fica indignado, né? Mas o pecado é assim. O pecado começa ali e parece que não para. Você começou a pecar, parece que tá bom, né? Mas aí de repente aparece outra coisa e vai surgindo, como diz, né? Um abismo vai chamando outro abismo. E foi um erro terrível que ele cometeu. E o profeta Natan, no capítulo 12, a gente vai ver que quando ele vai ao encontro de Davi, né? E o confronta, contando uma história do rico que havia tomado a posse da ovelha de um pobre injustamente. Davi, naquele momento, quando ele escuta essa história, né? Ele fica muito revoltado e ele desejava que aquele rico que tomou a ovelhinha, ele fosse morto, né? E Natan revela que aquele homem rico que ele estava mencionando ali era o próprio rei Davi. Era aquele ato, né, que ele cometeu, né, terrível diante do Senhor. E ali mesmo Davi ele se humilha e se arrepende do pecado. Houve sérias consequências? Sim. Quando a gente vai ler na palavra de Deus, a gente vai ver que uma das consequências foi que a criança, né, que Betseba estava esperando, ela perdeu a criança nasceu e ela morreu, porque era uma consequência do pecado, né? E Davi também sofreu uma séria consequência dentro da família dele, porque Deus, ele queria matar Davi. A sentença de Davi era a morte, mas por causa do seu arrependimento, Deus não fez isso. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa história é que também Deus, Natan falou para ele, né, que da descendência dele ia haver alguém que iria se deitar com as mulheres dele à luz do sol. E isso aconteceu. Eu acredito que foi Absalão, né? Absalão que fez esse ato, né? E se cumpriu ali aquela palavra que Natan tinha falado para Davi, né? Por causa do erro que ele cometeu, ele teve essa séria consequência na vida dele. E a gente aqui, por mais que houve as consequências, porque o pecado é uma coisa que vai ter consequência, não tem como a gente fazer algo errado e ficar sem viver a consequência daquilo, né? Mas quando há um arrependimento, quando há um derramar mesmo de coração, de alma e de espírito, e Deus vê aquilo, Deus, ele usa de misericórdia, ele usa a graça dele, né? Para atuar assim como fez na vida de Davi. E o interessante é que Davi, ele pôde desfrutar dessa graça de Deus, diferente de Sansão, que não conseguiu, porque foi muito tarde, ele se arrependeu muito tarde,
Mas Davi não. Davi, como ele era o segundo do coração de Deus, por mais que ele errasse, que ele pecasse, que ele fez o que ele fez, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependia, ele se arrependeu a tempo, né? E conseguiu ali continuar experimentando essa graça maravilhosa do Senhor e mudar a sua vida, né? Deus, ele sempre vai levar em consideração quando a gente volta para ele. Não tem jeito. Se arrependeu, Deus, ele vai fazer alguma coisa. Não quer dizer que não haverá consequência para o pecado. Isso daí é inegociável, né? Sempre vai haver uma consequência para o erro, mas o Senhor, ele é misericórdia, ele é misericordioso. E entrar no pecado e não se arrepender a tempo vai nos tirar realmente o privilégio de desfrutar o favor da graça do Senhor na sua totalidade. E isso é muito triste, né? Porque se a gente for ver, essa graça ela foi dada como um presente e é para ser cuidada, é para ser valorizada, né? Ela teve um preço de sangue ali na cruz e quando a gente decide fazer de qualquer jeito, usar a torta e a direita, infelizmente a gente vai colher um mau fruto, né? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe, não há um plantio sem colheita, né? E uma coisa aqui que eu posso dizer sobre o meu testemunho é que eu já vivi, sabe, nesse lugar onde eu não valorizei a graça do Senhor sobre a minha vida. Eu me lembro que quando eu estava com 16 para 17 anos, eu estava num relacionamento firme para casar e tudo mais, e de repente, a minha cabeça se transformou. Tava acontecendo muitas coisas assim difíceis na minha vida, mas de uma hora para outra eu decidi, eu mudei a minha mente de uma forma terrível e eu comecei a fazer coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer, sabe? E o pecado, ele vai começar na nossa mente. O pecado, ele não começa nos nossos atos. A gente já não vai fazendo o pecado. A gente começa aqui. E eu era uma pessoa que eu tinha muitos pensamentos negativos. Muito pensamento, assim, que... Misericórdia. Eu não conseguia parar de pensar em coisa ruim. Até chegar o momento que eu realmente coloquei em prática aquilo que era errado. E um pecado foi chamando o outro pecado. Eu comecei a viver no adultério, comecei a ir para festas, comecei a usar roupas inadequadas, comecei a fazer muitas coisas assim que realmente foi assim contra totalmente os princípios que Deus havia me colocado ali na frente, né? E quantas vezes a gente, às vezes, está dentro da igreja, como era meu caso, eu estava dentro da igreja, mas eu não tinha um relacionamento real com o Senhor, eu não conhecia Ele realmente, eu conhecia ele, na verdade, de ouvir falar, mas eu não tinha uma experiência com ele. Então, eu comecei a fazer coisas que, meu Deus, era muito feia. Minha tia sabe, né, um pouco dessa história, e às vezes é difícil, né, a gente ter que voltar lá atrás e lembrar das vergonhas, porque é isso que o diabo faz. O diabo quer nos envergonhar, o diabo quer colocar uma marca ruim nas nossas vidas. Mas se nós vivemos no pecado e hoje nós somos livres, é importante às vezes a gente voltar lá atrás e lembrar da vergonha, né, de onde Deus nos tirou, para que nós possamos continuar a romper, para que nós possamos continuar a viver aquilo que o Senhor realmente tem, né? Foi um tempo assim muito difícil para mim, porque eu achava que eu era dona de mim, eu achava que eu não precisava de opinião de ninguém, porque eu já tinha decidido, né, o que eu queria. E daí, quando eu vi que a minha vida estava muito, muito torta, eu falei, Deus, eu preciso, eu preciso dar um jeito na minha vida, porque senão eu vou viver na prostituição, vou viver pecando dessa forma, e não foi isso que eu desejei para minha vida a vida inteira. Eu sempre disse, eu nunca quero seguir os passos de fulano, cicrano, eu não quero. E naquele momento ali, eu estava fazendo tudo aquilo que eu não queria, tudo que eu não queria, mas eu não tinha força para sair do pecado, eu não tinha força para tomar uma decisão diferente, porque o pecado já estava tão, tão intrinsecado dentro de mim que eu não tinha força. Eu não queria nem a opinião de ninguém. Eu sabia que eu tinha que sair
ali, mas eu não conseguia, sabe? Eu não dava espaço para ninguém falar comigo. E aí eu tomei algumas decisões na minha vida. E quando a gente toma decisões em pecado, a chance daquilo dar errado no final e continuar em pecado é muito grande, né? Quando a gente não se arrepende, entra num pecado e não se arrepende, infelizmente, a gente vai acabar no pecado mesmo e vai ser uma coisa terrível, né? Assim como aconteceu na minha vida. É um testemunho assim que eu tenho, sabe? Eu não entrei em muitos detalhes, mas foi algo que quando eu lembro, quando eu volto atrás, eu falo comigo mesma, Deus, como que eu consegui entrar nesse lugar? O que que aconteceu comigo? A minha mente foi pervertida de uma forma que até hoje eu falo, meu Deus, como que eu consegui entrar nesse lugar, né? Uma pessoa que era referência no lugar onde eu morava, de repente se tornou uma má influência, né? Misericórdia. E aí foi triste essa parte da minha vida. E daí eu entrei num relacionamento, né? Achando que aquilo seria uma salvação para mim. E graças a Deus foi sim, porque se eu não tivesse entrado, talvez não estaria nem aqui, né? E pela infinita misericórdia de Deus, Deus às vezes não leva em consideração, né? Aquilo que a gente toma de decisão que vai levar a gente pro buraco. E esse relacionamento terminou em 2014. Algumas pessoas sabem dessa minha história. E eu comecei a pedir ao Senhor uma nova oportunidade. Eu falei com o Senhor, Deus, eu não quero viver da forma que eu vivia antes. Eu preciso ser transformada, eu preciso viver algo novo na minha vida. Eu não quero viver desse jeito, eu não posso viver desse jeito. Porque quando nós conhecemos realmente quem é o Senhor, quando nós reconhecemos realmente quem é Deus nas nossas vidas, nós não podemos continuar no pecado, assim como Paulo disse, né? Se nós morremos por pecado, como que a gente vai viver nele, né? E eu comecei a ter essa transformação de mente. Eu comecei a pedir ao Senhor uma nova oportunidade. E com isso, Deus me deu a oportunidade de conhecer o meu esposo, né? O Rodrigo, no final de 2014, né? É uma história, gente, é uma história bem, bem cheia de coisa, muito cheia de coisa. Mas Deus, ele foi fiel, né? E graças a Deus eu conheci o meu esposo, que é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que realmente é temente ao Senhor, e eu agradeço muito a Deus, porque por mais que eu vivi lá atrás daquela forma à torta e à direita, Deus ainda assim teve misericórdia da minha vida. E quantas vezes, né, nós achamos que não tem jeito, parece que o pecado é tão profundo, é tão fundo, sabe? Que parece que Deus esqueceu da gente, mas isso não é verdade. Deus, ele sempre está de braços abertos para oferecer a sua graça para nós. Mas quem é responsável por decidir o que quer e o que não quer somos nós. Não vai ser A, não vai ser B, vai ser somente nós. E Deus está esperando uma decisão, né, assertiva para que ele possa operar nas nossas vidas. Assim como ele operou na minha vida, Deus transformou a minha vida e eu pude desfrutar, eu tenho desfrutado essa graça. Eu não conhecia essa graça antes. Eu achava que não era para mim, mas o Senhor me colocou, sabe, num lugar onde eu posso ver o cuidado dele. Existe prova? Existe, porque às vezes, como Sansão e Davi, eles foram corrompidos por causa do poder, né? Não deveria, mas foi. E eu, no meu caso, e no caso de muitas outras pessoas, às vezes é corrompido por causa das lutas. Não aguenta passar por luta, não aguenta viver uma escassez, né? E acaba entrando pro pecado. E não é isso que Deus quer, né? Deus tem para as nossas vidas. Quando a luta vem, aquilo significa que Deus quer nos preparar, né? Para algo novo. Deus quer nos forjar de alguma forma. E a palavra de Deus diz que em tudo dá graças. E em tudo, na bonança ou na escassez, né? E Deus transforma nossas vidas. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez, porque de onde Ele me tirou e para onde eu estou, quem eu sou hoje, é realmente somente pela graça, não tem como, né? E Deus é maravilhoso. E Romanos 12:2 vai dizer:
e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós estejamos no centro da vontade dele. Nossa mente precisa estar selada, precisa estar guardada nele, porque se nós não cuidarmos disso, nós vamos viver sérias consequências, vamos viver no pecado, né? O pecado, ele começa na mente, como eu disse, e Deus não quer que nós deixemos, né, a nossa mente ser cauterizada pelas mentiras de Satanás, porque a graça tá aí, né? A graça tá para quem quer. A graça, ela só vai ser usada se nós tomarmos uma boa decisão, né? E uma outra coisa que Deus colocou no meu coração, e todos já sabem, né? Com certeza, aqui fala muito sobre isso, que para nós conseguirmos realmente viver dessa graça, nós precisamos ter um relacionamento real com Deus. Se nós não tivermos um relacionamento com o Senhor, não vai ter como. Nós vamos viver saindo e voltando para o pecado, entrar e sair do pecado toda hora, né? E 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar, né? E se tivermos esse relacionamento real com o Senhor, se tivermos essa vontade de buscar, ler a palavra, ter tempo com o Senhor, nós vamos ser livres, nós vamos conseguir vencer o pecado, nós vamos conseguir viver realmente na plenitude dessa graça que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, que é um presente, né? E aqui termina essa palavra que eu trouxe hoje, é uma palavra bem rapidinha, né? Foi curta, mas foi algo que Deus colocou no meu coração. E assim, como eu disse, né, é difícil lembrar de certas coisas, né, que a gente faz no nosso passado, mas às vezes é necessário a gente voltar lá para a gente lembrar que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais e também não querer voltar para trás. Misericórdia, eu não quero nunca mais voltar lá para aquele lugar de sofrimento, voltar para aquele lugar de tristeza, de solidão. E hoje eu glorifico ao Senhor porque eu falo, papai, eu não quero sair dessa presença nunca, porque essa presença, independente se eu tô bem, se eu tô mal, eu sei que é o meu refúgio, eu sei que eu tenho paz, eu sei que nada vai impedir aquilo que o Senhor tem. Pode passar vento, pode passar chuva, pode ser o que for, sabe? Mas estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa, e deixar o Senhor realmente transbordar em nós essa graça, superabundar essa graça em nós, é a melhor coisa, não tem outra coisa, sabe? E que Deus abençoe você, que o Senhor possa ter falado de alguma forma no seu coração nessa manhã, e eu agradeço essa riquíssima oportunidade que o Senhor me deu, que é só por Ele mesmo que eu posso estar aqui. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.